Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas e no vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu cultivo, né? A pedido aí das meninas que me pedem aqui, né, no canal para mostrar aí o meu cultivo. Esse lado aqui, gente, eu cultivo as minhas orquídeas, né? Nesse painel aqui de madeira que eu fiz com um estrado de cama. Isso mesmo, gente, um estrado de cama de solteiro. É excelente aí, né? Para estar fazendo um painel e colocar as nossas meninas. Aqui elas ficam do outro lado da minha varanda, gente. Pegam toda a luminosidade aqui, não pega chuva, tá, gente? E aqui é aquele cultivo que eu faço aí. É o replante alternativo, né, gente? Nos meus vasinhos de plástico. Os mesmos vasos, gente, que elas vêm aí plantadas. Eu furo eles com ferrinho de solda. Troco o substrato, né, gente? Coloco aí uma drenagem de isopor e os chips de coco. Todas essas orquídeas aqui, gente, são cultivadas nos chips de coco, tá? E elas têm amado, gente, os chips de coco. Olha aí, gente, uma das minhas queridinhas, a minha orquídea Phalaenopsis Dillon. Gente, eu sou apaixonada por essa orquídea. Tenho duas aqui no meu cultivo. E ela tá super bem aqui, enraizando, gente. Olha aqui para vocês verem. A raiz já tá aí, né, saindo aí para fora do vaso, tá? Amando esse cultivo. Gente, elas amam chips de coco, tá? Não é um substrato ruim, gente. Os chips de coco é excelente para o enraizamento das orquídeas Phalaenopsis. Porque depois que a gente rega, né, gente, ele permanece aí um pouquinho úmido, trazendo aí, né, a hidratação necessária que as nossas orquídeas Phalaenopsis necessitam. Então, todas aqui, gente, desse meu painel do outro lado do meu cantinho, são cultivadas aí nesse vasinho de plástico, né, gente? Os mesmos vasos que ela vem replantada. Eu reciclo, né, gente? Aproveito aí para poder estar cultivando aí as nossas meninas. E elas têm amado, gente. Olha essa pintalgada. Tá florida aqui no meu cultivo, gente, tem 5 meses. Fiz o replante aqui alternativo dela, né? Nesse vasinho de plástico, ela tem amado. E olha, gente, o enraizamento. Vou compartilhar aqui com vocês as raízes das orquídeas. Olha aqui, gente, os chips de coco aí grudado na raiz, né? Elas amam, gente. É um substrato que as orquídeas não desidrata, gente. Olha aqui o enraizamento. Folhinha nova, tá com vegetal aí muito hidratado, né, gente? Reparem as raízes, gente, até com ponteira. Isso significa que a orquídea tá bem, né? Tá bem hidratada, tá amando esse cultivo aqui, gente. E uma inscrita que falou que pena, né, que a vida útil desses vasinhos, eles não duram por muito tempo, né, gente? É verdade, esse plástico ele resseca, né? Muito rápido. Mas aqui elas vão ficar aqui até quando o vasinho aguentar, gente. Quando não aguentar, e a gente pensa aí, né? Numa troca. Olha essa branca que linda, gente. E a maioria dessas orquídeas aqui, gente, são orquídeas de xepa, tá? Que eu compro aí passando a floração ou com uma florzinha só que eu consigo ver aí, né? A cor da floração. Olha aqui o enraizamento dessa mini, gente. E olha o vegetal, como que tá verdinho. Gente, é muito rápido o enraizamento quando eu tiro aquela buchinha, né? Troco o substrato, que às vezes os chips de coco não tá novinho, né? Aí eu prefiro trocar. Uso meus chips de coco aqui. Geralmente eu pago aí R$ 8 num pacote de chips de coco pequeno, né? E dá para fazer bastante replante aqui. E olha, gente, como que tá enraizada, como que tá o vegetal. Elas estão lindas aqui. Gente, essas orquídeas aqui do meu cultivo, elas ainda não recebem uma adubação química, tá? Para quem perguntou aí. Aqui, gente, é somente rega, luminosidade e o enxofre, né, gente? Eu acho que o enxofre é essencial aí para quem cultiva Phalaenopsis. Aqui eu uso o da Dime, né, gente? Ele é um fertilizante mineral em pó e traz aí também uma proteção para o vegetal, para as nossas orquídeas, né? Aqui eu aplico ele de 20 em 20 dias agora, né, no outono e inverno. E agora, quando vir o verão, a primavera, de 30 em 30 dias. E olha, gente, notem o vegetal dessas orquídeas, o enraizamento. Eu procuro aplicar aí o enxofre, gente, sempre nas partes mais frescas do dia, né? Agora, no inverno, eu aplico pela manhã, né? Faço a diluição aí de 1 colher de chá para cada litro de água e pulverizo aqui nas minhas orquídeas, no vegetal, no substrato, e elas amam, gente. É um fertilizante mineral aí muito bom.
Nossa, e traz assim, né, uma proteção aí. O vegetal fica mais verdinho. Elas amam, gente. Então escolha aí, gente, um enxofre aí da sua preferência, né? Seja de Kuhn, seja da Dime. Eu gosto de usar o da Dime, gente, que o custo-benefício dele é muito bom. Geralmente eu acho ele em torno de R$ 6, R$ 7. E ele dá para me aplicar bastante aqui nas minhas orquídeas. Elas amam, gente. O único problema, gente, é que fica com esse vegetal um pouco pintadinho, né? Manchadinho, mas eu não me importo. Olha aqui, gente, a minha Phalaenopsis splits. Ela veio com essas pintinhas aí, eu passei o própolis, né? Não é o própolis de spray, aquele de garganta não, gente. É o própolis 80% ou 100%. Já secou aí o que tava, ela tá super hidratada. Não troquei ainda o substrato, tá, gente? Só retirei a buchinha dela. Depois eu vou fazer o replante dela aqui. Trocar os chips de coco, né? E replantar. Então, todas aqui, gente, desse painel aqui, estão amando esse cultivo, tá, gente? E é uma forma aí, né, gente? Essa é uma branca que eu replantei há pouco tempo aqui. Tem vídeo de replante no canal. Inclusive, gente, tem uma playlist, tá? Aqui só de replante. Todas as minhas orquídeas Phalaenopsis aí que eu faço replante, seja esse replante alternativo, no vaso de plástico ou no vaso de barro, né, gente? Que eu também cultivo no vaso de barro. Todos os replantes estão disponíveis aqui na playlist replante. É só você acessar lá, né? Para acompanhar aí o passo a passo, para ver o substrato que eu uso, como que eu replanto, né? Só acessar lá a playlist. Olha que linda, gente. A minha orquídea Phalaenopsis Black Strips. Maravilhosa, né? Também orquídea aí de xepa, gente. Comprei ela. Ela tava com 2 florzinhas. Não cortei a haste floral e ela perfilhou, gente. Esse cacho aqui de floração é de perfilhamento de haste floral, gente. Porque aqui no meu cantinho de orquídeas, se a haste estiver verdinha, gente, eu não corto. Né, para mim poder ter aí perfilhamento, né, floração e cake, né, gente? Quem quiser ter cake aí, é só não cortar a haste floral. Porque o orquídea Phalaenopsis, gente, é mais fácil ela dar um cake, a mudinha, né, na haste floral do que na base. Aqui os 2 cakes que eu tenho do meu cultivo, todos foram nas hastes florais. Olha aí, gente, a minha Golden Julia, que linda! Gente, eu não tenho muita sorte com orquídea amarela, não. Já perdi 3 aqui. Não sei o que acontece com elas, mas essa aqui tá indo. Olha o vegetal, que lindo. As 3 amarelas que eu tinha aqui deu podridão mole. Tentei salvar aí, gente, mas não deu. Cultivo tem dessas coisas, né, gente? Quem aí nunca perdeu uma orquídea Phalaenopsis? Olha que linda essa, gente. É uma mini orquídea maravilhosa, né? É uma Standard Glass. Olha, gente, a raiz. Notem, gente, como que o vegetal fica bem verdinho. Gente, elas amam os chips de coco. E de forma que esse vasinho aqui, né, gente, eu furo ele, então a ventilação passa aqui muito rápido por entre as raízes, né? É a drenagem aí de isopor, eu rego e rapidinho escorre. Desculpa, gente, a voz tá horrível. É as rinite aí, né? Então, gente, rapidinho escorre e seca muito rápido. Olha aí, gente, a raiz. Essa aí é uma orquídea Phalaenopsis Red Kiss semi-alba, tá com haste floral. Essa aqui é uma rosinha, gente, olha que coisa mais linda. Eu não cortei a haste floral dela, né? Delicada, né, gente? Notem a coloração. Eu não cortei a haste, ela continuou florindo aí. E tá com vegetal aqui muito bonito, tá amando esse cultivo aqui nos chips de coco, viu, gente? Tem amado o cultivo. Então, gente, elas têm gostado demais. Essa orquídea aqui, gente, é uma que eu ganhei, a pessoa ia jogar essa orquídea fora. Eu falei, não, não vai jogar não, me dá pra mim que eu vou cuidar. Ela tava toda manchadinha, troquei o substrato, fiz aplicação de enxofre, passei o própolis. Olha aqui, gente, pra minha surpresa, eu vou descobrir a floração dessa orquídea, já que eu não sei, né? A pessoa ia jogar fora, eu falei, não, me dá aqui que eu cuido. Para minha surpresa, ela perfilhou aí, né? E vai me trazer uma haste floral aqui. Quando ela florescer, eu compartilho com vocês. Vai ser aí uma surpresa para mim, né? Então, gente, aqui, igual eu tava falando para vocês, elas não recebem adubação química ainda. Eu tô estudando, tá, gente? Um adubo aí mais completo, um adubo químico que seja bom, né? Tô escolhendo aqui a dedo, gente. Tô fazendo muita pesquisa. Quando eu aderir aí um adubo, né? Eu vou testar e depois eu compartilho aqui com vocês. Vou compartilhar somente depois que eu testar e ver os benefícios aí para as minhas orquídeas, né? Mas por enquanto, gente, elas estão muito bem aí só com enxofre, tá?
enxofre, rega, luminosidade, né, gente? E os meus cuidados. Gente, também eu trago muita hidratação aqui para elas de umidade de ambiente, né? Já que eu tenho que lavar aqui a minha varanda um dia sim, um dia não, que eu tenho pet, então eu tô sempre lavando a varanda, não enxugo a varanda, né, gente? Deixa a água aí secar naturalmente, isso é bom para elas, né? Traz aí uma umidade de ambiente que elas precisam, porque o tempo ainda tá seco, né, gente? Aqui em BH, esses 3 últimos dias, gente, esquentou assim de uma forma que eu já tô até prevendo aí como que vai ser o verão, muito quente. Hoje aqui tá quente demais. Ontem elas já receberam uma rega, né? Que eu tô regando assim, rego hoje, espaço 2 dias e rego novamente. No verão aí nós vamos ver, né, gente, como que vai ser a rega. E aqui eu consigo ver as raízes, né? Nesse vasinho aí de plástico transparente, consigo ver que o chips de coco tá seco para fazer a rega, né, gente? E elas precisam de hidratação, gente. A orquídea phalaenopsis gosta de rega sim, tá? Elas amam água. Elas não gostam de ficar com as raízes encharcadas. Desse outro lado aqui, gente, da minha varanda, eu cultivo as minhas orquídeas phalaenopsis no vasinho de barro, né? Tem essas penduradas aqui, gente, que eu trouxe elas mais pra frente aqui da minha varanda, então elas estão pegando mais luminosidade. Elas têm amado, gente. Olha aí, gente. Que linda a minha Magic Art, gente. Eu quase perdi essa planta. Que planta difícil, gente. Pensa aí numa planta pelejada, gente. Desidratou, quase morreu. Não cortei a haste porque ela estava aí com perfilhamento de floração, né? E notem aí, gente, o enraizamento dessa orquídea aqui. Essa aqui é a minha orquídea phalaenopsis striata rosa. Gente, olha o tamanho da haste. Gente, essa orquídea não para de florescer. Ganhei ela em dezembro de 2024. Ela tá aqui há 9 meses florescendo. Antes de terminar uma floração, gente, ela já perfilha aí uma haste floral e já me traz outra haste floral. Essa orquídea ela é do orquidário Minas Brasil, gente. Eu tenho 3 plantas deles aqui. Ganhei as 3 de presente aí, né? De vez em quando eles vêm aqui, gente, faz aqui uma mostra, né? Das orquídeas nos shoppings. Sempre que eles estão aqui, gente, eu vou lá ver, porque as plantas deles são maravilhosas. Eles são de Pará de Minas, né? Mas faz as exposições aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos shoppings. E sempre que eles estão lá, gente, eu vou. E as plantas deles, gente, são lindas. São todas cultivadas aí na casca de pino. Por isso eu não troquei essa orquídea. Ela tá no mesmo vasinho de plástico. E a planta deles são lindas, gente, não são caras não, tá? São na faixa aí de R$ 50 as plantas maiores e 29, 30 as minis. Orquidário Minas Brasil, de Pará de Minas. Aqui, gente, é a minha orquídea phalaenopsis Red Kiss, né? Semi-alba, minha beijo vermelho, gente, eu sou apaixonada com essa orquídea. Tenho 2 aqui no meu cultivo. Sempre que eu for lá, gente, achar ela aí, né? Passando a floração, eu trago. Vocês sabem, né, gente, que a maioria das minhas orquídeas aqui, eu compro na xepa passando a floração. Tem orquídeas aqui de orquidário, sim, né, gente, que quando a gente tá aí com orçamento mais livre, a gente quer as plantas diferentes, né? Essa aqui é a minha Quincas dálmata, tá aqui, gente. Vamos ver se vai florescer. Aqui é a minha orquídea phalaenopsis, minha paixão pintalgada, né, gente? Ganhei ela aí no Dia dos Namorados, tá linda de maravilhosa aqui. Tem vídeo também aí na playlist de replante, gente. Quando eu replantei ela nesse vasinho de barro. É linda, né, gente? Eu sou aí apaixonada pelas pintalgadas. Quando eu vou lá comprar uma orquídea, gente, eu quero trazer, né, uma coloração diferente, uma cor diferente. Mas as pintalgadas, gente, ganham meu coração. Automaticamente, quando eu chego lá, elas dão uma piscadinha pra mim e eu já quero trazer pro meu cultivo. São lindas, né, gente? Olha aqui. São diferentes as colorações, né? As pintinhas, eu sou apaixonada pelas pintalgadas. Olha o vento, gente, como que bate aqui na varanda. Isso é bom, né, gente? Que seca muito rápido, né? Essas do vasinho de barro, eu uso um substrato aí mais drenado, né? De isopor, pedra brita. E os chips de coco aí, né, gente? Para não desidratar as orquídeas mais. Que os primeiros replantes que eu fiz no vaso de barro, umas 3 orquídeas desidratou, gente. 2 eu perdi, acabou morrendo, e 2 aqui eu consegui salvar. Olha a minha Lemon Pie, gente. Maravilhosa essa orquídea. Tá florida aqui, gente, há 4, 5 meses. E olha, achei que ela ia parar de florescer, tá com mais botões aqui no finalzinho da haste.
Ganhei também em dezembro de 2024, né, no meu aniversário. Presente aí do meu filho. Não cortei a haste, ela perfilhou e me trouxe aí, gente, esse cacho de floração. Aqui eu tô com duas orquídeas aqui que eu comprei na xepa para replantar ainda, né, gente? Uma já passou a floração, a outra tá aqui. Aqui é a minha Las Vegas, gente. Agora que essa orquídea soltou uma folhinha nova aqui. Uma orquídea de difícil cultivo, tá, gente? Demorou aí. Em cima a minha Horizon, também agora que tá enraizando, soltando folhinha nova. Mas elas ficaram aqui, gente, no meu cultivo florida 5 meses. Essa orquídea aqui de cima, gente, eu replantei ela aí há pouco tempo nesse vasinho de barro. O vaso tá até quebrado, mas eu não joguei fora, aproveitei, né, gente? A gente tem que economizar para sobrar dinheiro para comprar mais orquídeas. Eu plantei ela nesse tronco, gente. Tem vídeo de replante aqui no canal. Gente, a orquídea não gostou desse tronco. Só andou para trás. Mesmo eu colocando o esfagno, passando enxofre, a orquídea já ia desidratando, gente. Não amou esse tronco. Eu percebi, né, gente, o cultivo de orquídea é isso, você tem que observar. Vi que a orquídea estava desidratando, passei para esse vasinho de barro, gente, ó. Já me trouxe uma folhinha nova aqui no meu cultivo. Ao contrário dessa outra aqui que eu tenho nessa madeira, gente, as orquídeas são chatas, né, gente? Elas gostam de madeiras diferenciadas. Essa aqui tá plantada, gente, num tronquinho aí de caibo de construção de Paraju. Essa orquídea amou, gente, tá super enraizada aqui. Tá bem hidratada, amou esse caibo de construção de Paraju, tá? Tá perfilhando aqui, que eu não cortei a haste, né? Em cima aí a minha Bulgari, né, gente? Também uma orquídea de difícil cultivo. Quase perdi essa orquídea, viu, gente? Orquídea! Chegou linda de maravilhosa. Comprei no orquidário Hortolândia com a Leonice Preto, né? Cuidei dela aqui da mesma forma. A orquídea lá ia dando podridão mole no miolo, eu controlei, passei um fungicida, passei o Cercobin, fui passando enxofre no caule, no pezinho dela, gente, e ela tá aqui agora. Floresceu, tá soltando folhinha nova, agora que tá enraizando, 6 meses para enraizar. Olha essa aqui, gente, a minha orquídea Phalaenopsis Tamara. Olha o vegetal dessa orquídea, gente. Como que tá hidratado, verdinho, enraizada. Ela é linda, né, gente? Ela trouxe aí 4 florzinhas, uma já secou por conta do vento, mas tá aqui, belíssima essa Tamara, né? Essa aqui do lado dela, gente, olha que linda. É uma orquídea Phalaenopsis Surf Song. Gente, olha o vegetal dessa orquídea. Como que tá hidratado, verdinho, tá enraizado. Essa orquídea é linda, gente. Floresceu aqui também, perfilhamento de haste floral, já que eu não cortei aí, né? A haste floral. Replantei ela em março. Agora, né, de 2025, ela tá aqui, com perfilhamento de haste floral. Eu sei que o perfilhamento de haste floral, gente, vai me trazer aqui poucas flores, né? Traz aí no máximo 10 flores, mas eu não me importo, gente. Eu prefiro ter aqui floração no meu cultivo. Aqui é a minha flor de maracujá, né? Replantei ela aí há pouco tempo. Ficou muito tempo florida aqui, gente, no meu cultivo. Dentro de casa, né? Eu fiquei curtindo aí a floração dela. Agora fiz o replante. Tá disponível aí o vídeo também na playlist de replante. Essa outra aqui, gente, é uma orquídea Phalaenopsis do orquidário Minas Brasil, óleo vegetal, gente. Não cortei a haste floral, ela me trouxe aí uma outra haste floral na base, gente, olha aí. Então, eu não cortei as duas, tá perfilhando numa haste aqui, 2 perfilhamentos, e vai florescer com uma haste floral formada na base. Quando ela florescer, eu compartilho aí com vocês, gente, a flor dela é linda. E olha aqui, gente, a minha orquídea Phalaenopsis Montré. Essa orquídea é linda, né, gente? Ela é aí um vinho bem escuro, quase vermelho. Orquídea de xepa também, tá, gente? Comprei aí com uma florzinha só. Fiz o replante dela, não cortei a haste. Olha aí, gente. Floração aí de perfilhamento de haste floral. Então, é sempre bom, gente. Eu tenho esse modo de pensar. Enquanto a haste estiver verdinha, eu acho que alguma hidratação ela tá mandando aí pra orquídea. Só corto se a haste estiver seca. Aqui, gente, a minha orquídea Phalaenopsis é Taizukuana, né? Orelha de elefante, folhinha nova aqui no meu cultivo. É uma orquídea, gente, que a gente tem que dar uma atenção especial para ela, tá? Fiz o replante dela aqui com mais chips de coco, porque eu sei que ela é uma orquídea aí que requer mais umidade, né, gente? Ela tem um vegetal aí mais alongado, uma folha bem grossa, suculenta, né?
Então ela é uma orquídea que gosta aí de mais hidratação. Estudei aí, né, antes de adquirir, de ganhar ela. Ficou florida aqui, gente, por muito tempo. Ganhei ela em maio, no Dia das Mães, replantei, também tem vídeo aqui no canal e ela tá aqui. Linda de maravilhosa. Rego ela dia sim, dia não, tá, gente? Aqui outra orquídea Phalaenopsis Montré, gente, olha aí, perfilhando também. Comprei ela, gente, ela tava com 3 florzinhas. Comprei ela no Carrefour, com preço muito bom de promoção, gente. Eu gosto muito de comprar as minhas orquídeas no Carrefour, na Cobase, tem um preço muito bom. Costumo achar orquídeas lá de R$ 10 na Cobase e no Carrefour. Não tem dia certo, gente. Tem dia que eu tiro aí para percorrer e dou sorte. Outros dias a gente não acha, né? É linda, né? Essa Montré, olha o vegetal dela como que tá verdinho, gente. E eu sou assim, quando eu gosto de uma orquídea Phalaenopsis, gente, eu quero ter 2 aqui no meu cultivo. Porque se eu perder essa planta, né, gente, tem outra. Pode acontecer, né, gente? O cultivo de orquídeas é isso. Você traz aí todo cuidado, todo carinho, mas às vezes as orquídeas não se dão bem no replante. Aqui a minha orquídea Phalaenopsis Hombley, gente, ganhei ela também no Dia dos Namorados. Fiz o replante, não cortei a haste floral e ela já perfilhou aqui. Então, todas essas orquídeas aqui, gente, olha essa, gente. É uma orquídea que eu replantei ela, iniciando o haste floral. Não sei se vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui no canal. Eu nunca tinha replantado uma orquídea iniciando o haste floral. Eu paguei pra ver, gente. Replantei, ela tá super bem aqui. Também ela tava uma planta bem enraizada, né? Com vegetal aí soltando folhinha nova, e ela tá aqui, gente, com perfilhamento de haste floral, que eu não cortei a haste, e com uma haste floral aí formada na base. Não sei a cor dessa orquídea, tá, gente? Vai ser uma surpresa, já que eu comprei ela sem flor nenhuma. Quando ela florescer, eu compartilho com vocês. O bom de comprar orquídeas aí na xepa, né, gente, sem floração é isso, a surpresa, né, de ficar esperando florescer. Aqui a minha orquídea Phalaenopsis rosa champanhe. Comprei ela aí também na xepa, gente, por isso ela ainda tá com esse vegetal aí um pouco danificado, né? Mas tá aqui, tá muito bem aqui. Aqui eu tenho 2 catleias, né, gente, que eu ganhei aí de presente de aniversário. Em dezembro também, elas ficaram aqui sendo cultivadas aí num vasinho de plástico, né? Depois eu ganhei esses troncos aí, fiz o replante, gente, nesse tronco, coloquei um pouquinho de esfagno, né? Prendi aí com a abraçadeira, elas estão amando, gente. Não tem muita catleia, gente, porque eu tenho pouco espaço, né? A catleia, ela tem que ficar dividindo touceira, então tem pouco espaço. Não tem idês, tá, gente? Uma é uma branca dobrada e a outra branca com rosa. O cuidado que eu tenho aqui com elas, gente, é somente rega e aplicação de enxofre, tá? Tá aqui, né? Saindo broto novo, tá bem enraizada. Vamos ver aí se vai florescer, né, gente? Vamos torcer aqui. Então, os cuidados que eu trago para ela é só isso: luminosidade, uma rega aí dia sim, dia não, né? E aplicação do enxofre. Então, essas 2 aqui, gente, outra Surfsong aqui, gente, tá aqui no mesmo vasinho de plástico, não fiz o replante dela ainda, depois eu vou fazer com vocês aqui um vídeo no canal. Essa aqui também é orquídea de xepa, tá com uma florzinha só, não replantei ainda, só tirei a buchinha. Vou fazer o replante dela. Então aqui, gente, todas as orquídeas aqui são cultivadas aí no vasinho de barro, né? E eu gosto muito do vaso de barro, gente. Fica aí uma estética bonita, a gente padroniza o nosso cultivo, fica fácil de cuidar, né, gente? O único problema do vaso de barro, gente, é que ele seca muito rápido. Então, se a gente não ficar atenta aí com a rega, desidrata a orquídea, né? Mas depois que eu fiz essa combinação aí de trazer os chips de coco, trago mais umidade para minhas orquídeas. Com isso, elas não têm desidratado. Aqui, gente, um arranjo que eu fiz aí em comunidade com as orquídeas brancas, né? Nesse vaso aí de plástico, passando a floração. Já tá aqui, gente, perfilhando aqui a raiz. Tá bem verdinha, tá linda. Essa outra aqui, gente, eu só coloquei aqui porque eu vou replantar ela ainda. Então, elas adoraram, gente, esse cultivo aqui. Desculpa, gente, a voz tá horrível. Já tá aqui perfilhando, né, com botões aí para abrir. E elas amaram esse cultivo, viu, gente? Nesse vasinho aí de plástico. Não cortei as hastes florais, né, gente, que pode aqui perfilhar, né? E já tá com um botãozinho aqui, já vai trazer mais floração para mim.
Então aqui, gente, tá o meu cultivo, né, de todas as minhas orquídeas phalaenopsis aí no vasinho de barro. Recebendo aqui toda a luminosidade necessária aí para elas, né? Uma rega aí dosada, né, gente? Elas estão amando. Aqui, gente, eu comprei esse pendurador aqui num garden aqui perto de casa. Ele é um cabo de aço revestido aí num plástico. Parece um fio de nylon, mas não é não. Olha aí, gente, a raiz dessa orquídea. Essa aqui é uma orquídea phalaenopsis, gente, cascata branca. Tô torcendo para essa orquídea me soltar um macho floral. Então, gente, voltando aqui, comprei num garden esse pendurador aí. Ele é parece que ele é um arame galvanizado. E eu pendurei com esses ganchinhos. Esses ganchinhos, gente, são estribos aí de construção civil, de laje, né? Eu pintei eles de branquinho e pendurei aí. Fica leve, né, gente? Aproveitei para pendurar aí nos ripados aí do meu telhado. Não pesa não, porque o substrato do vaso de barro é isopor, pouca pedra brita, né, e os chips de coco. Então todas aqui, gente, estão mais aqui na frente da minha varanda. Troquei, elas estavam mais pro fundo, trouxe elas aqui pra frente da minha varanda e elas têm amado, gente, que traz aí mais luminosidade, né? A orquídea phalaenopsis, gente, elas requer muita luminosidade aí para florescer, né? Não sol direto. Essas aqui dessa parede, gente, elas pegam um pouquinho de incidência de raio solar na parte da manhã, tá? Entre 7 até umas 9 horas da manhã. Pega um pouquinho só de sol. Depois, a parte da tarde, o sol vira aqui, onde eu cultivo essas aqui, né? Também pega um pouquinho aqui de incidência de raio solar por 1 hora e meia. Então tá aí, gente, um pouquinho do meu cultivo, né? Do meu cantinho de orquídeas para vocês. Muito obrigada às inscritas aí que me fez esse pedido de mostrar aí o meu cantinho, né? Tá aí, gente. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Comentem, gente. Eu amo comentários de vocês, tá? Aproxima a gente aqui, né? Hypa esse vídeo, gente. Compartilhe com a sua amiga que gosta de orquídeas. E muito obrigada, viu, gente, por ter acompanhado esse vídeo aqui comigo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. Fica aqui, gente, admirando aí. Eu tô encantada aqui, gente. Nossa, o painel encheu assim rapidinho, né? Um abraço, viu, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.